Eu quero cumprimentar as colegas e os colegas e convidá-los para um momento de reflexão. A matéria que vamos ver é Contratualismo em Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo inglês, séculos 16 e 17, que pensou a política e trabalhou esse tema que é o contratualismo. Com ele aparecem outros dois nomes, John Locke, em inglês também, moderno, e Jean-Jacques Rousseau, moderno também, um pensador, um filósofo suíço, radicado na França. Os três trabalham essa ideia de contratualismo, ou seja, um contrato social que nasceu, que surgiu quando a humanidade vivia em um estado anterior à civilização, ou um estado anterior à vida política. Muito bem, então vamos lá. A teoria do direito e do contratualismo. Nós estamos na primeira série do ensino médio. Ensino médio é a última etapa da educação básica. Estamos vendo o nosso material digital, segundo bimestre, Teoria do Direito e do Contratualismo. Nós vamos aplicar a técnica da escuta ativa na educação, que é ouvir atentamente com interesse genuíno e foco nas palavras e na linguagem corporal dos alunos, sua compreensão e interação com o conteúdo da exposição. E nós estamos no foco do conteúdo, contratualismo em Hobbes. Muito bem, vamos ver como é isso. Thomas Hobbes e o estado de natureza. Thomas Hobbes pensou de maneira hipotética um estado anterior à vida política. Ele conjecturou, ele imaginou, pensou em um momento anterior à civilização, um momento anterior à vida política, à vida social. Não se trata, então, de uma situação histórica concreta, lembra? Ele pensou hipoteticamente. Mas uma forma para explicar a necessidade do poder político e da organização estatal. Ele pensou em um determinado momento em que foi necessário dos seres humanos se reunirem e pensarem em um avanço de um estado de natureza para um estado de civilização e de uma organização estatal, da organização de um Estado que pode reger as relações humanas, as relações entre as pessoas, entre os indivíduos. Hobbes deu o nome a essa condição natural da humanidade de estado de natureza. Esse estado de natureza é esse momento preliminar, anterior, que chegou antes do momento de civilização, em que os homens, os seres humanos, os indivíduos eram completamente livres. Não deviam obediência a nenhuma autoridade superior. Viviam em liberdade, completamente livres e em igualdade. Não existia alguém superior. Não existiam leis também que regulassem as relações entre os indivíduos. Então era um tempo de total liberdade e igualdade
entre os homens, entre os seres humanos. O estado de natureza como guerra de todos contra todos. Thomas Hobbes pensou de uma maneira muito negativa a natureza humana. Ele era muito pessimista quanto ao ser humano. Ele viu o ser humano como egoísta, essencialmente egoísta. O ser humano com uma natureza egoísta, que pensa em si mesmo o tempo todo e não atende, não pensa no outro, no direito que o outro tem também. Mas ele pensa apenas em si mesmo, nas suas ideias, nas suas pretensões, nos seus desejos, na realização dos seus objetivos, a qualquer custo. Mesmo quando para isso, para realizar um desejo, ele terá que ofender o outro, tomar o que é do outro, prejudicar o outro, avançar para além dos seus limites e tomar o que é do outro, agredir o outro, ofender o outro. Então, o ser humano, nesta natureza essencialmente egoísta e motivada pelo instinto de autopreservação, vivia assim, em liberdade, em igualdade, mas uma desordem. Era o caos, era a barbárie que acontecia, porque a qualquer momento surgia um mais forte e tomava o que a pessoa tinha, o que o indivíduo tem. Então era uma insegurança total. Ninguém podia estar certo do que possuía, porque a qualquer momento o outro podia surgir com o desejo de tomar o que era dele, possuir o que era seu, tomar, e a pessoa ficava sem aquilo que era seu. Não tinha um direito à propriedade, porque alguém chegava e, se ele não for forte o bastante para resistir, ele via ir embora a sua propriedade. Ele perdia o que era seu. Então, era assim que eles viviam, não é? Em uma competição e um conflito. Cada indivíduo busca satisfazer seus próprios desejos e garantir sua sobrevivência, o que inevitavelmente leva à competição e ao conflito. Porque o outro deseja o que é, o indivíduo deseja o que é do outro, vai lá e quer tomar, quer subtrair, quer tomar para si, é o seu desejo, ele só pensa nele mesmo. Lembra que ele é egoísta? Então ele vai até o outro tomar. Então era um momento de insegurança, um momento de caos, de barbárie, né? Um momento em que as pessoas viviam assim, inseguras, quanto à manutenção da sua propriedade, do que era seu. Então, para Hobbes, a ausência de uma autoridade política capaz de impor limites aos outros, vive-se uma situação de conflitos contínuos, o que configura o estado de natureza e uma guerra de todos contra todos. Então não existia uma autoridade, não existiam leis, não existia alguém com poder para defender as causas dos indivíduos, para organizar a vida social. Então era assim, alguém podia chegar até o outro indivíduo e tomar o que ele tem, tomar, porque era seu desejo.
E o outro, se não for forte o suficiente, vai ver ou vai perder o que é seu. Então, nesse estado, os homens dependiam da força para sobreviver, da própria sua. Não existia ninguém, não existia uma autoridade, não existiam leis que iriam defendê-lo, os seus direitos. Então, esse momento em que as pessoas viviam, os indivíduos viviam, em total liberdade e igualdade, mas em insegurança total. Porque qualquer momento podia surgir um mais forte e tomar o que era seu. E se ele não for forte o suficiente para resistir ao ataque desse outro que surge com o desejo de possuir o que é dele, ele vai perder o que é seu. Contrato social em Thomas Hobbes. Para que a vida se torne segura e a ameaça de conflito precisa cessar. Para um momento mais tranquilo, mais seguro, esse conflito, esta guerra de todos contra todos, precisa cessar, precisa terminar. Hobbes apontou para a necessidade de um contrato social. Os indivíduos teriam que se reunirem e acordarem sobre as questões que estavam acontecendo, sobre essa insegurança em que viviam. Precisam estar em aliança e pensarem uma autoridade capaz de defendê-los. Alguém com poder legítimo que recebeu deles mesmos, e esse alguém com poder, esta autoridade, vai criar leis, normas, regras, né? E com essas leis, a vida social vai ser organizada. Vai impedir esse estado de caos, de desordem, impedir a barbárie, a violência. Isso de tomar o que é do outro simplesmente porque deseja o que é do outro. Então não existia nada que impedia, mas agora eles se reúnem e em um contrato, em um acordo entre eles, em uma aliança entre eles, pensam sobre o estabelecimento de uma autoridade, de um soberano, que tem poder para organizar a vida social, para organizar a vida dos indivíduos. Então, eles vão constituir uma autoridade. E essa autoridade agora tem poder para organizar a vida das pessoas. Antes elas viviam em total liberdade e igualdade. Agora terão as pessoas, os indivíduos, terão uma autoridade, alguém superior, que vai criar leis, que vai ter poder para organizar a vida das pessoas. Eles agora devem obediência a essa autoridade. Mas eles ganham porque existe alguém forte o bastante para defendê-los. E para criar leis para organizar a vida dos indivíduos, a vida social. Então nasce a civilização e o Estado. Então a união,
o entendimento entre os seres naturalmente egoístas e violentos exige um contrato social, uma aliança, por meio do qual cada indivíduo consente em ceder o seu direito natural à liberdade e à igualdade irrestrita em favor de uma autoridade comum. Então, agora ele terá toda a liberdade que antes ele tinha, nem essa igualdade, todos iguais. Porque existe uma autoridade, alguém superior a eles, com força suficiente, bastante, para organizar a vida das pessoas, para pensar em leis, para que as pessoas obedecendo essas leis também tenham mais segurança. Então eles perdem esta liberdade irrestrita, essa igualdade, mas ganham na segurança, porque existe uma autoridade forte o bastante para defendê-los, para defender os indivíduos, para que o indivíduo tenha posse das suas propriedades de fato. Porque antes, a qualquer momento, podia surgir alguém forte, mais forte que ele, e tomar o que era seu. Mas agora a autoridade, o soberano, né, tem poder para defender e tem interesse na justiça, na organização e no bem dos seus súditos. Então ele tem os seus expedientes, ele tem a sua maneira de exercer o seu governo, o seu poder e zelar pelo bem social. Essa autoridade passa a constituir um poder soberano que impõe com legitimidade as vontades dos indivíduos ou dos súditos e tem o poder e a responsabilidade de preservar o direito natural dos homens à vida e à segurança. Então, essa autoridade agora pode defender os seus governados, né? Então, as pessoas se submetem a esse governo, se submetem a essa autoridade e ganham a segurança de alguém forte, que tem poder legítimo para defendê-lo nas situações, né? Quando surge alguém que tem interesse no que é seu, em tomar o que é seu, agora a autoridade ela vai impedir, ela tem força, poder para impedir e para que o indivíduo tenha o seu direito natural, o direito natural das suas posses. Até nisso, nesse tempo, na modernidade, foi pensado 3 direitos naturais, né? Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Então, essa autoridade passa a constituir um poder soberano que impõe com legitimidade as vontades individuais dos súditos e tem o poder, a responsabilidade de preservar o direito natural de cada homem, de cada ser humano, a vida e a segurança. Contrato social em Thomas Hobbes. Assim, o Estado é instituído como detentor legítimo de um domínio absoluto, capaz de garantir a estabilidade social, impedindo o retorno da sociedade ao estado de natureza, situação na qual prevalecia o caos, a insegurança e a constante ameaça da guerra de todos contra todos.
Então, o papel agora deste Estado, dessa autoridade, é organizar, é zelar pela estabilidade social e impedir a barbárie, a violência, impedir que volte a esse estado de natureza, onde acontecia esta guerra de todos contra todos. Para Hobbes, a estruturação da comunidade, ou seja, do vínculo social estável entre indivíduos e suas famílias, é mais que relevante, é essencial para garantir a segurança e a ordem, a estruturação. Então nasce a civilização, surge o Estado com poder legítimo, um Estado autorizado a organizar a vida política e impedir que a violência, o caos, a barbárie aconteçam nas relações humanas. Muito bem. Então nós vimos então o contrato social em Thomas Hobbes, o surgimento da civilização e do Estado em Thomas Hobbes. Obrigado, eu agradeço a atenção.